Olá, bem-vindos a mais um À Conversa Com. Neste À Conversa Com, eu vou falar com a Carla Morim. A Carla Morim, deixa eu ver se ela já aqui está, já vai entrar, já a seguir, vocês não vão perder nada com esta introdução. A Carla Morim é uma pessoa com a qual eu já queria falar há muito tempo. Ela vai-nos falar de jardins japoneses, vai-nos também falar de um projeto muito interessante que está a fazer-se aqui na Península Ibérica. Eu estou em Portugal, ela está ali em cima na Galiza e isto vai ser uma boa conversa. Acompanhem se gostam de cultura japonesa e jardins. Ora bem, aqui está a Carla a entrar. Olá, Carla. Olá! Então, Que linda foto. Mas melhor ainda era se eu conseguisse ter o vídeo. consegui-se ver, sim, espera, pomos o vídeo. Continuar. Já está! Maravilhoso. Olá! Olá. Então, Estamos tudo muito bem? pertinho, mas não nos podemos ainda ver. Ainda não dá muito jeito. Portanto, vamos fazer assim. Sim, exato, vamos fazer isto à distância. Vamos fazer isto à distância. Mas ao mesmo tempo vamos ter o privilégio de ver jardins japoneses, e nomeadamente aquele que tu tens aí em cima, não é? Aí na Galiza. Exato, tenho um jardim japonês em Santiago de Compostela. E, curiosamente, para quem não nos está aqui a enquadrar de onde é que isto vem, claro que este canal fala muito de coisas sobre o Japão, mas também fala de projetos entre o Oriente e o Ocidente, entre Portugal e o Japão, e, para mim, fazia todo o sentido falarmos um bocadinho aqui mais do projeto da Carla dos Jardins Japoneses, porque ela chamou a atenção, e tem toda a razão, que existe a coincidência de espécies, ou seja, muitas das espécies que são ancestrais e tradicionais do Japão e que compõem a estética dos jardins japoneses, também existem naturalmente aqui nesta parte do mundo, não é verdade? Então fala-nos lá mais sobre isso. Exato, olha, aqui a existência deste jardim começa precisamente por isso, porque decidi fazer um jardim na minha casa e comecei a ver nas lojas e nos viveiros aqui ao lado e as empresas que existem vários viveiros que são mesmo de produção de planta e que exportam para toda a Europa. E cheguei à conclusão de que a maioria das espécies terminavam em japónico e isso chamou-me muita atenção. Também, precisamente, que a flor da Galiza, a planta mais prezada e a flor considerada como a flor nacional, não é? Representante da Galiza, é a camélia. E a Uhum. camélia é a camélia japónica, não é? Então, pois, tudo começou por aí, precisamente, porque encontrava aqui localmente todas as plantas que originalmente provavelmente vêm de lá, ou seja, não são autóctonas daqui, originárias daqui, mas que pelas condições climatológicas, pelas questões de solo, de terra, pH, etc., questões mais técnicas de jardinagem, se adaptam perfeitamente e se podem reproduzir aqui na Galiza. E daí veio o Jardim Japonês em Santiago de Compostela, porque já que as plantas eram essas, pois tivemos o atrevimento de dizer, E olha, se fizeram acabam muito todas bem. em japónicas, claro, se acabam todas em japónica, pois não faz mal, fazemos um jardim japonês. É muito interessante. Por exemplo, aqui deste lado da fronteira em Portugal, também existe no Porto uma festa das camélias, portanto é um evento anual à volta da floração das camélias. Em Portugal as camélias são conhecidas por japoneiras, precisamente por causa disso. Exato, Nós não sabemos muito bem qual foi a data da introdução, possivelmente foram múltiplas datas sucessivas de introdução dessas espécies nos terrenos, nos exato. territórios da Península Ibérica, mas nós temos, por exemplo, descrições textuais e descrições mais tarde fotográficas de jardins muito, muito bonitos, com abundantes camélias e outras espécies também de origem japonesa, no século XIX. Portanto, não estamos a falar Exato, de trazer agora para cá. Estas coisas já têm um património cultural de quase 200 anos. E essa parte exato. dos jardins como património cultural, eu acho que é uma coisa que nos une, eu, por causa da história da arte, tu porque começaste a fazer os jardins japoneses. É que um jardim não é só um espaço com plantas. Um jardim Hum, hum. é um portal para um vasto património cultural.
Exato. É para um vasto património cultural, também aqui, porque nós temos raízes. Uma das coisas que eu costumo dizer é que acho estranho, entre aspas, que existam tantos jardins japoneses no mundo, construídos no estrangeiro, fora do Japão, com apoio institucional das embaixadas e dos consulados e das próprias comunidades imigrantes que vivem nesses sítios. No entanto, parece que toda a gente se esquece que os primeiros que chegaram fomos nós. Sim. Não é? Não sei, é só um pequenino detalhe, um pormenor, verdade. não é? E depois a primeira embaixada, campanha que se fez, japonesa ao estrangeiro, chegou a Sevilha. Uhum. Chegou à Europa, o primeiro tour oficial, não é? Chegou à Europa através de Sevilha, através de Coreia do Rio. Então, eu pergunto, assim, deixo a pergunta no ar, não é? Que questão mais importante pode ser que essas relações internacionais tão importantes e essa abertura para um mundo que eles praticamente desconheciam tenha começado através de Portugal e Espanha e que nós continuemos à espera de um verdadeiro jardim japonês, tanto em Espanha como em Portugal, e não um, dois, três, vários, muitos, por favor, todos aqueles que queiram, não é? E são dois povos, os portugueses e os japoneses, eu acho, porque eu ando cá e lá e eu vejo que são dois povos que, está bem, têm muitas diferenças, mas também têm muitas semelhanças. E normalmente eu falo sempre quando as pessoas me perguntam, porque inevitavelmente perguntam, então o que é mais diferente ou então o que é mais semelhante? Das coisas que são mais semelhantes, para além do amor à comida e à gastronomia, que é uma panca dos portugueses, mas também é dos japoneses, para Os além japoneses, sim. disso, é o aspecto do jardim, da natureza, do gostar de estar da Sim. natureza. O português gosta das cidades, mas tem a sua terra, tem o campo, tem a eira, tem o quintal. Essa coisa de nunca poder sobreviver muito longe da natureza, que é tão específico dos japoneses, mas que também se encontra nos Exato. portugueses. Eu acho que ainda promove mais o desenvolvimento destes espaços, porque são espaços em que envolve muito trabalho, dá muito trabalho, claro, criar e manter, imagino que sim, mas Sim. depois também dá uma qualidade de vida muito grande. Como é que tu vês esse aspecto mais terapêutico, mais de qualidade de vida dos jardins? Olha, essa é uma corrente que começou agora há relativamente pouco tempo, mas que existem já, inclusive, investigações e jardins que estão a participar em programas de saúde e de bem-estar em diversas comunidades, porque precisamente está-se a considerar que essa reprodução da natureza, porque ao fim e ao cabo o jardim japonês termina sendo isso, não é? É o trazer essas paisagens naturais que no Japão são tão prezadas por essa relação que eles têm com a natureza, por questões culturais, por questões religiosas também, não é? Mas é o trazer essas paisagens naturais a uma escala que é confortável e aceitável para o ser humano, não nos deslumbra, não nos dá medo, senão quer trazer essa natureza a algo que nós podemos compreender e sentirmos parte de, não nos sentirmos abrumados e assustados, mas senão fazer estar ao mesmo nível, não é? E isso a cultura ocidental desvirtua muito essa questão e essa relação com os jardins, porque nós temos tendência, nos jardins franceses e tudo isso, é um controle extremo da natureza, é retirar tudo aquilo que a natureza tem na sua beleza natural e transformá-la em algo que é artificial, não é? Aquilo que os japoneses fazem é exatamente o contrário, é manter no desenho todas essas características. Ora bem, existem muitos estudos ao nível do estudo da paisagem, já não tanto específico do que é o jardim ou do que é o jardim japonês, que revela que essa relação íntima e una com a natureza nos provoca uma sensação de bem-estar e de uma sensação e uma sanadora quase, não é quase, porque é real. Estes estudos que eu te estou a falar já relativos ao jardim japonês são estudos nos quais participaram grupos frágeis, pessoas idosas com depressão, jovens que estavam fora que vinham de orfanatos, que vinham de instituições,
jardins que foram construídos em hospitais de tratamento para o cancro, e efetivamente foram feitos estudos com esses grupos onde chegaram à conclusão de que a qualidade de vida, e inclusive a nível físico e de doença, entre aspas, não é? Que tiveram melhoras consideráveis, o facto de poderem relacionar-se com o jardim e o estar imerso dentro do jardim japonês, e eu creio que aquilo que está falado e de alguma forma assumido é que tem precisamente a ver com isso, não é? Essa relação una com a natureza, não como superiores, não como inferiores, mas como parte de, e que eu acho que hoje em dia, principalmente depois de termos estado tanto tempo em casa com a questão da pandemia, por favor, não é? Eu acho que todos precisamos de um jardim japonês na nossa vida. Sim, e é mais fácil de começar do que parece. Ou seja, eu queria deixar aqui a mensagem que não é uma coisa fora do vosso alcance, de todo. Portanto, se vocês têm a mera curiosidade, será que eu posso fazer um cantinho na minha varanda, um cantinho no meu pátio? Eu tenho um quintal pequenino, mas será que dá para montar alguma coisa com um estilo mais nipónico? Não é uma coisa que esteja completamente fora do vosso alcance, porque lá está. Por natureza, a escala dos jardins japoneses é uma escala humana, é uma escala acessível, e qualquer cantinho, e eu estou-me a lembrar, estou agora a reminiscência, estou-me a lembrar até de uma coisa muito gira no Japão que há, que são umas carrinhas tipo mini pão de forma, são mais pequeninas ainda do que o pão de forma, e a parte de trás daquelas carrinhas, porque elas têm assim uma caixa aberta, a parte de trás daquelas carrinhas está transformada num mini jardim japonês, e eles fazem exposições com fazem essas exposições e concursos com essas carrinhas. Sim. E basicamente as empresas de jardinagem dessas carrinhas, o que elas estão a mostrar ali, porque aquilo é, digamos, um catálogo das suas capacidades, o que elas estão a mostrar ali é que qualquer restaurante, qualquer hotel, qualquer pessoa com uma casa privada pode encomendar-lhes a produção daquele mini jardim japonês, que inclui, é um mini cosmos, inclui em si tudo o que é necessário para que nós, como ser humano, nós como animal, que nós nos esquecemos que somos um animal, não é? Somos biológicos, reagimos à natureza de uma maneira não consciente. Sim. Que nós, ao conviver com aquele jardim, já colhemos os benefícios disso, mesmo sem precisar de ser não sei quantos hectares de uma floresta ajardinada, não é? Então, se uma pessoa tiver assim essa curiosidade, o que é que tu recomendas? Como é que essa pessoa começava? O que é que tu recomendarias? Que caminho é que tu indicarias para essa pessoa fazer? Olha, eu acho que para começar o essencial é sempre considerar que esse jardim tem que ter uma relação muito íntima com a pessoa e, portanto, tem que ter uma relação muito íntima com a casa, com o sítio onde a pessoa vive, onde está. A nível de arquitetura, essa relação entre o exterior, o jardim e a casa também, obviamente no Japão, é algo muito forte, não é? Portanto, o primeiro passo é pensar onde é que podes colocar esse jardim de maneira que o podas desfrutar. Depois, que uso é que vais dar a esse jardim? Se tens espaço e vais fazer um jardim grande e podes passear por ele, depois vais incluir uma série de elementos, possivelmente, mas se tens apenas uma varanda, imagina, não é? Ou uma marquise, onde vais poder ver desde uma janela e olhar e ver sempre aquele quadro, não é? Porque eles têm esta noção também dos jardins contemplativos, que só os vês através de um determinado marco, não é? E com isso basta. Portanto, eu acho que este é o primeiro passo. E depois que sejam atrevidos, ou seja, muitas vezes eu acho que as pessoas pensam que o jardim japonês é algo exótico. E essa é a primeira barreira para acharem que isso é uma coisa que faz parte do Japão, que tem lugar lá e que não tem lugar na nossa vida, porque não tem lugar no nosso espaço, que não tem sentido, não é? Portanto, aí o meu primeiro conselho passa por aí, sejam atrevidos, digam que sim, que podem ter um jardim japonês na vossa casa. E depois procurar plantas que sejam locais, porque no meu caso, aqui eu tenho plantas que efetivamente são as mesmas plantas que se usam lá, não é? Mas depende do clima e depende do sítio onde a pessoa está, pois provavelmente não vai encontrar as mesmas espécies. Um dos conselhos
que foi dado no primeiro livro de jardinaria japonesa, que se chama Sakuteiki, que é do século XII. Um desses conselhos desse maestro foi precisamente se utilizem os materiais e as coisas que estão à disposição e que existem localmente. Não precisamos de ir buscar nada exótico ao Japão para fazer um jardim japonês. Está bem? Isso é muito importante que foques isto, deixa-me só dizer, porque isso é transversal às várias disciplinas artísticas japonesas e é super importante fazer uma série de mitos, que é, por exemplo, a gastronomia, ryori, não é? Ou Washoku, a gastronomia tradicional do Japão. Aquilo que a sabedoria japonesa e os livros antigos do Japão e os mestres do Japão, porque é uma sabedoria viva, que passa de mestre para discípulo, aquilo que está nos princípios dessa forma de arte, pode ser compor flores e cabana, pode ser a gastronomia, pode ser o jardim, pode ser não sei o quê. Aquilo que está no princípio é respeitar as estações, o clima e o local, e aquilo que é característico do local, que é para os humanos, na sua ação, suportarem o desenvolvimento da natureza que lhes está mais próxima. Um jardim não é mais japonês por nós termos importado espécies do Japão, nem menos japonês por nós estarmos a usar uma árvore de uma região que é a nossa região e que não é uma árvore que existe no Japão. Portanto, desfazer já esse mito. Desfazer já esse mito, exato. E depois, porque ao fim e ao cabo, aquilo que estamos a falar é aquilo que tu dizes, tem a ver com princípios estéticos. Se tu consegues entender quais são os princípios estéticos que existem na própria natureza, que não há simetria, é difícil que as coisas venham em números pares, não há uma coisa aqui e a outra ao lado, geralmente depois podem ser 2, 3, eles primam o número ímpar, não é? Ou seja, existem uma série de questões que estão subjacentes a toda a cultura e a toda a estética japonesa, que ao fim e ao cabo vem um bocadinho daí, não é? Esta noção da imperfeição. Não temos que ser perfeitos, não temos que fazer o jardim perfeito, a natureza não é perfeita e nós também não somos perfeitos. É isso basicamente, não é? Portanto, eu acho que se quem está a ouvir tem curiosidade para fazer alguma coisa deste tipo, como disseste tu, pode ser num espaço pequeno, pode ser num espaço grande, trata-se de adaptar o jardim ao espaço disponível e trazer à escala do espaço disponível essa paisagem que nós queremos ver e que nos dá tranquilidade, que nos transmite paz, não é? Nessa relação com a natureza, mas ao fim e ao cabo não precisamos de fazer nada extraordinário, senão que tentar fazer essa ligação, conectar com a natureza, eu acho que é o mais importante. E depois, a outra questão que eu queria comentar, e que tem a ver com essa parte do exótico, que é que se lhe dá demasiada importância a alguns elementos nos jardins japoneses que efetivamente não são o que faz o jardim japonês, ou seja, assim como as plantas podem ser locais e não têm que ser japonesas, um jardim japonês não é menos japonês porque não tem uma lanterna de pedra, granito. Ou não é menos japonês porque não tem uma ponte, não é menos japonês porque, não sei. Não tem carpas, as pessoas falam todas por os lagos exemplo, com as carpas. Claro, exato. Isso tem uma historicidade no Japão, aliás, esses elementos foram introduzidos em determinado histórico no Japão, muitas vezes com ligação a sectos do budismo que estavam mais na moda numa altura ou mais perto dos círculos de poder. Portanto, há uma historicidade também de introdução dessas coisas no Japão. O jardim japonês que nós vemos hoje quando fazemos uma visita ao Japão é o jardim japonês que chegou aos dias de hoje com todas essas transformações acumuladas. Ele não foi sempre assim. Portanto, realmente nós também temos que ter em conta essa historicidade e o que não é essencial. Aprender os princípios estéticos acho que é sempre uma coisa que eu convido as pessoas a fazer. Eu gosto de estudar arte, eu recomendo toda a gente a estudar arte. Há catálogos lindíssimos. Hoje em dia, com a internet, nós podemos visitar jardins virtualmente. Nós conseguimos vê-los virtualmente. Portanto, vejam muita coisa e depois leiam também muita coisa e estudem os princípios estéticos. E o jardim vai-vos aparecer na vossa mente quando vocês estiverem a olhar para aquele cantinho do pátio, para aquele cantinho da varanda, acho eu. Exato. Eu acho que é precisamente isso, porque
uma das coisas que eu fiz depois de ter construído o meu jardim foi ter criado um grupo no Facebook que era basicamente como uma espécie de biblioteca. Eu ia guardando nesse espaço que era meu e tinha aí 2 ou 3 pessoas que me acompanhavam no início, porque não queria incomodar o resto dos meus amigos do Facebook com a história dos jardins, não é? Eu achava que ia ser incómodo. Que E agora o a fazer grupo coisas de jardim. explodiu. E agora o grupo são 10.800 pessoas já, e foi criado em 2013, mais ou menos. Mas precisamente eu usava esse espaço para guardar toda essa informação, toda essa investigação, todas essas coisas que eu ia descobrindo, mas essencialmente, a partir do momento em que começou a aparecer também mais pessoas, não é? E que estavam também apaixonadas pelos jardins, o que estão apaixonadas é precisamente por essas imagens de que tu estás a falar. Ou seja, a inspiração que uma pessoa pode conseguir só pelo simples facto de ver determinadas fotografias, porque existem fotógrafos excelentes, existem fotografias de jardins que são espetaculares, não é? E que só o facto de as ver já tens essa inspiração e inclusive quase que te posso dizer que chegas a conseguir quase que esse efeito mental de ver essa paisagem, não é? Ainda que seja através de um ecrã, ainda que seja através de um computador. Portanto, esse conselho que estás a dar é de facto muito útil, porque eu utilizei-o de alguma forma como estratégia, tanto pessoal, como depois de cara ao resto das pessoas que estavam no grupo, e ao fim e ao cabo é o que elas mais reagem. Imagina, nesse grupo eu tenho uma parte que é mais pedagógica, não é? Onde existe uma coisa nova no Facebook que se chamam as guias de aprendizagem, não é? E eu criei várias guias de várias categorias relacionadas com o desenho, com a história, com as técnicas de construção, etc. E as pessoas não ligam muito a isso. Vão às porque fotografias. efetivamente, claro, as pessoas não ligam muito a isso, porque também é certo que o meio Facebook e todos os meios sociais são rápidos. É o clique do vejo e continuo, não é? Continuo a fazer scroll. Ou dou gosto, mas já passo para a seguinte, não é? E parar-te a ler investigações, ou parar-te a ler artigos, ou parar a ler-te uma crítica de um livro, pois já não é para toda a gente, não é? Mas efetivamente existem bom que determinadas exista. fotografias. É bom que exista, claro, eu, como já te digo, é uma forma um bocadinho egoísta, porque lamento muito, eu não faço aquilo para os outros, o grupo existe para mim, e depois o resto das pessoas juntaram-se e efetivamente entendo que tem o seu valor, obviamente, não é? E são muitos anos de trabalho, porque já desde o 2012 aí há muita fotografia, há muito artigo, há muita investigação, Mas há sabes que muito eu acho trabalho. que as pessoas reagem bem a essa coisa que tu estás a dizer. Estou a fazer para mim, eu identifico-me completamente com isso. Por exemplo, eu criei o clube privado, o projeto para mim, porque eu andava a ler montes de coisas que achava, eu quero falar sobre isto, mas neste momento não dá jeito de escrever um artigo sobre isto, ou estava a redigir a tese, agora isto não é para a tese, mas também é interessante. Mas é importante, Mas também claro. quero falar sobre isto. Estava completamente nerd daquele assunto naquele momento, e a ler os livros e artigos todos daquilo, e pensar, epá, é uma pena que isto não sirva para a minha tese, mas eu quero encontrar outras pessoas para falar sobre isto. E crio o grupo e dou aulas sobre aquilo, e dou os webinars sobre. Agora webinars, agora é tudo online. Portanto, eu também queria aquilo por motivo egoísta. Eu quero preparar-me para um seminário, porque a ideia de marquei o seminário, não posso falhar, tenho que preparar o seminário, motiva-me para preparar aquilo para aquelas pessoas, naquele tempo útil, com aquele nível de qualidade. E marcar um seminário com as outras pessoas não é para elas, é para mim. Não é porque assim tu estudas, claro. É para mim. Só que elas ficam todas felizes que têm uma aula e eu fico toda feliz que a dou. Portanto, é um Óbvio, win-win situation. partilhar o Eu conhecimento é acho que sempre as pessoas fantástico. reagem bem quando entendem que do outro lado aquela pessoa está realmente empenhada naquilo. Essa coisa, não é, da razão de viver, do ikigai, do aprofundar cada vez mais, do estar mergulhado num assunto, daquilo passar a fazer A parte de nós. paixão de, sim. Eu acho que as pessoas reagem bem a isso. Portanto, também às vezes quando digo isso, eu faço isto para mim, as pessoas ficam assim tipo, hã? O quê? Mas Desculpa, percebo-te perfeitamente.
Exato, exato, é assim, é isso mesmo. E depois o conhecer outras pessoas, é o que tu estás a dizer, não é simplesmente o conhecimento estéril sem mais, senão o processo de partilhar e discutir com outros que de alguma forma também estão interessados pela mesma temática, não é? Isso é uma motivação extra, obviamente, para nós, mas eu acho que isso é verdadeiramente enriquecedor. Não podemos ficar do outro lado do ecrã e do outro lado do computador. Eu, através desse grupo de Facebook, já viajei a imensos países, fui visitar imensos jardins e em todos os sítios onde fui eu conheci pessoas reais. Não estive atrás do ecrã a fazer gosto, não gosto, não é? Ou seja, aquilo que é verdadeiramente enriquecedor é poder partilhar, mas estar com essas pessoas, vê-las por cara, não é? E até agora tive sempre sorte, às vezes nem sempre é o caso, nestas coisas das redes é preciso sempre ter cuidado, no meu caso nunca tive até agora nenhum incidente. Eu acho que estes assuntos são tão nerds, que para uma pessoa chegar aqui é porque gosta não, muito disto. Tem que ser normal, tem que ser, exato, é nerd dentro do ser nerd, mas depois não tem más intenções. Não, de todo. E é muito interessante isso que tu estás a dizer, das novas formas de criar comunidade e da transposição entre o real e o virtual e como é que isso funciona. Para mim, o virtual sempre foi uma ferramenta, não é um fim em si mesmo. Sim. Lá Não. está. E essa é que é a grande diferença. E o virtual proporciona tantas possibilidades de aprendizagem, tantas. Eu acho que nós vamos assistir nos próximos 100, 150 anos uma autêntica revolução do conhecimento. Precisamente, mas podemos agradecer alguma coisa à pandemia, que é isto, não é? Antes não conseguias estar com determinadas pessoas, não conseguias falar com determinados maestros, não conseguias fazer essa ligação tão real, que ao fim e ao cabo para mim sempre é real, não é? Se não existisse este meio digital, não é? Já seja o YouTube, já seja o Facebook, já seja aquilo que seja, não é? Eu acho que ao fim e ao cabo é como todas as grandes inovações humanas, têm sempre um potencial fantástico e super positivo, mas tudo depende de quem o utiliza. Se pode ser para algo muito bom ou pode ser usado para exatamente o oposto, não é? Eu acho que na evolução da ciência e de nós como espécie e como cultura e como civilização, existe sempre esses dois polos, não é? E eu acho que é preciso sempre ficar e tentar ficar do lado bom e aproveitar para tirar o máximo possível. É aquilo que potencia para nós conseguirmos fazer coisas que antes não conseguíamos, nem sonharíamos fazer. Nunca, jamais, ou seja, eu já te digo, fiz uma viagem ao Japão que foi bastante curta, só estive uma semana e pouco, quando eu ficaria aos 3 meses que me dá o visto, e mais se me deixam, não vou deixar, pelo menos esses 3 meses ficaria com certeza, e é brutal chegar lá e comunicar-te e conectar com determinadas pessoas que tu sabes que eles mesmo, por cultura, não é? São bastante reservados e no que diz respeito a proteger as suas tradições, a sua cultura, a sua forma de estar, o seu bem-estar, a sua forma de ser, não é? Pensamos que provavelmente eles não vão ser nem tão afáveis, nem tão simpáticos, nem tão... mas são! Mas depois são! Mas É incrível! Sim. Exato! Eu acho que há uma coisa que funciona sim. muito bem, se a perspectiva de uma pessoa for conhecer japoneses, conhecer a vida japonesa, mergulhar num determinado saber, numa determinada técnica do Japão, eu acho que a chave do sucesso é dar-lhes a entender que está mesmo interessado. Porque a partir do momento que lhes dá a entender que está mesmo interessado, seja no que for, de aprender a língua japonesa, neste caso de ir visitar jardins e perguntar como é que isto se faz, que história é que tem, como é que evoluiu, tentar contactar as pessoas no Japão que estão ligadas àquele jardim ou àquele circuito de jardins, se lhes dermos a entender que estamos ali para aprender e que valorizamos o conhecimento que estamos a adquirir e que aceitamos ser guiados pelas pessoas que estão a atender e pomos-nos nas mãos deles, numa de Yoroshiku onegai shimasu. Toma conta de mim. Isso funciona lindamente no Japão. Essa postura é a postura que funciona no Japão.
Se for uma postura de eu chego aqui para confirmar o conhecimento enorme que eu já adquiri, não. Não. Tirem Não o orgulho funciona. pela janela fora. Completamente. Coloquem-se numa posição humilde, deixem-se guiar pelas pessoas e não tenham vergonha de manifestar que estão mesmo muito interessados. E que não se cansem. Que isso é o que eles gostam mais. A persistência, sim, no meu caso, eu, como costumo dizer, eu sou muito persistente. Uma das coisas que nós falámos em privado e que agora aproveito para falar porque tem a ver com essa minha persistência, o projeto do meu jardim surgiu, como te disse, de uma questão pessoal, porque era a minha própria casa, não é? Mas entretanto, o meter-me neste mundo, o investigar, o conhecer pessoas e tudo aquilo que me trouxe, tudo aquilo que ganhei, tudo aquilo que cresci através dessas experiências e das aprendizagens que fui tendo, levou-me a uma etapa que tem a ver com isso que estamos a falar, não é? Com o ser persistente. De há muitos anos dizer que eu quero um jardim japonês público em Santiago, um jardim japonês público em Santiago de Compostela para os peregrinos do mundo, porque Santiago e o Caminho de Santiago, a peregrinação de Santiago e a peregrinação do Cumano Codo, que são as únicas duas peregrinações reconhecidas pela Unesco como Património Mundial da Humanidade, são irmãs desde 2014, e a ideia que eu já tinha de querer fazer desse jardim, no momento em que essa irmandade foi assinada, entre aspas, formalmente, não é? Pelas entidades oficiais, pelos organismos oficiais e pelos dois países, foi assim aqui tenho... Sentido. Finalmente. Aqui tenho, era esta a peça que me faltava, faltava-me aqui a justificação para dizer porque é um jardim japonês em Santiago de Compostela, não é? E desde essa altura que eu fui de alguma forma construindo essa rede também de contactos e de pessoas, e fui falando aqui e aí do projeto. E eu acho que o projeto agora vai começar a materializar-se e vou conseguir falar com as pessoas que mandam, como se costuma dizer. Interessam para andar, a coisa andar para a frente, porque é sempre um mundo labiríntico. Primeiro, descobrir as pessoas que desbloqueiam caminhos e depois conseguir transmitir para elas uma visão que às vezes nós já temos porque já acalentámos, já investimos tanto coração naquela ideia. Ficamos assim, como é que eu vou seduzir, entre aspas, esta pessoa para esta ideia que eu já tenho? E outros perfis, porque ao fim e ao cabo essa paixão que nós temos por questões que são muito objetivas e muito pequeninas, não é? Pois no teu caso a questão da cultura, no meu caso a questão dos jardins, como é que tu consegues transmitir essa paixão e essa necessidade sem parecer que estás maluquinha, porque às vezes... Sim, entendo-te tão bem. Quando a gente vê o olhar da pessoa a ficar vazio e pensa, ups, eu já perdi este. Exato, é isso mesmo. Então tens que conseguir ser muito persistente ao longo do tempo e ter muita calma também, porque isso é algo que tu acabas também de dizer, não é? Em relação à forma como eles aceitam essas pessoas que são estrangeiras, não é? E que têm estas paixões pela cultura e pelo ser japonês, não é? Que tens que aprender a gerir esses tempos, porque esses tempos não são os nossos ocidentais, não é? Que são assim, senão são outros. É preciso fazer as coisas com mais calma, é preciso ser persistente, é preciso ser coerente na mensagem e naquilo que de verdade queres, e portanto voltamos outra vez à questão do ter um jardim japonês, fazer um jardim japonês, é preciso ser atrevido, ser persistente, ser apaixonado, mas também ser atrevido dentro do respeito por aquilo que é essa coisa que tanto queremos, não é? Eu muitas vezes falo em relação ao jardim que existem pessoas, existem empresas que falam alegremente que no seu portfólio fazem jardins japoneses, sem apenas terem estudado, ir ao Japão, praticamente nada. Não é montar uma série de coisas, não é juntar uma série de coisas e pufa, parece um jardim japonês, não é assim. Não é assim. E uma das coisas que me leva a este caminho onde eu estou agora
tem precisamente a ver com essa questão, com a questão do conhecimento, com a questão da aprendizagem. Existe um protecionismo natural e cultural por parte dos japoneses de tudo o que tem a ver com as suas tradições e com as suas culturas, e isto que eu te estou a dizer a ti, já o disse a maestros japoneses no Japão e a maestros não japoneses fora do Japão, que passa um bocadinho por esse atrevimento também que eu te estava a dizer, não é? Essa coisa tão especial, essa cultura, esse bem, que no meu caso são os jardins, não é? Só pode ser protegido através da educação. Uhum. Porque hoje em dia, com esses meios de que nós falávamos antes, qualquer pessoa entra na internet e vê fotos, qualquer pessoa entra na internet e encontra um artigo, qualquer pessoa na internet entra e consegue ler, compra um livro, aquilo que seja, não é? Mas existe muito mais, muitíssimo mais, para além dessas coisas que nós podemos encontrar aqui e ali, não é? E efetivamente eu acho que a missão por parte dos japoneses neste sentido, por forma a proteger essa tradição, por forma a proteger os seus princípios, por forma a proteger a autenticidade do que é o jardim japonês, tem que passar necessariamente por educar fora do Japão. Eu entendo que... Eu acho que há muita resistência, e não é só nos jardins que eu noto isso, há muita resistência no Japão de Sim. abrir o saber fazer, as várias artes japonesas, abrir isso a alunos não japoneses. Se calhar a resistência vem não é de más intenções, obviamente, vem da constatação do facto de que a esmagadora maioria das pessoas até agora que se intrometeram nesse mundo, se calhar não eram o tipo de pessoas que eles queriam receber. Bem. Exato. Não funcionou e quando reproduziram aquelas coisas fora do Japão, os japoneses sentiram, epá, se isto é para mostrar o que é hipoteticamente, doce japonês ou arranjo floral japonês ou kimono japonês ou jardim japonês, se isto é para reproduzir o que isso é, estamos mal reproduzidos, estamos mal representados, porque não era assim que devia ser. E então retraem e guardam outra vez para si. Agora não vamos receber as pessoas de fora outra vez. Porque esse mudar por dentro, esse aprender o conhecimento, aprender o saber e também aprender o saber estar, aprender a maneira de agir, aprender a mentalidade, são coisas que estão entrelaçadas e que exigem muito tempo e que exigem um total e completo abandono de prepotência, que eu acho que é um exercício que na cultura ocidental não somos convidados a fazer muitas vezes ao longo da vida e as pessoas não têm esse muito treinado. Costuma ser habitual dizer que quem quer, um dos erros de quem quer fazer jardins japoneses fora do Japão, no estrangeiro, as pessoas que dizem que se dedicam a isso, é ter demasiado ego. Pois, exatamente. Isso funciona para tudo, É? para aprender caligrafia, para tudo. O jardim tem que ser feito para quem vai desfrutar do jardim, para o dono do jardim. O jardim não tem que ser a imagem do jardineiro. Uhum. E aquilo que acontece habitualmente é isso. Está ausente muitas vezes, pode tentar seguir a questão dos princípios, não é, estéticos, eventualmente pode consegui-los, não é? Mas depois a autenticidade do jardim, a alma do jardim, às vezes é vazia, não te transmite absolutamente nada, porque às tantas vais ver inclusive o portfólio desse profissional e praticamente todos os jardins são cópias uns dos outros. Pois, essa é outra coisa que não faz sentido nenhum. Não há uma matriz, não há um importar de modelos, porque a constituição do terreno, a orientação do sol, luz, se é mais úmido, menos úmido o clima, e não é só por causa das espécies, é por causa do que se sente quando se está no jardim. Para que lado é que nós olhamos para ver o elemento úmido desse jardim, se ele tiver um elemento úmido? Para que lado, quando o sol bate desta maneira, o que é que ele está a iluminar, o que é que ele está a enquadrar? Que quadro é que está a fazer? Sim. Como é que nós reagimos a essa aparição espontânea, apenas pela ação da luz, de um quadro, de uma composição? Aquilo emociona-nos ou não? Como é que se monta as coisas para que isso acontecer? No fundo, é o saber montar as coisas, é o saber fazer as coisas,
utilizando, em vez de combater as forças da natureza, é utilizá-las a nosso favor. Sim, Sabemos que aqui bate o vento, vamos colocar bambus, porque quando os bambus abanam ao vento, existe ouves, um certo som e esse sim, som é suposto provocar uma certa emoção e uma certa sensação. Se o vento vem daqui, vamos pôr os bambus aqui. Se este lado do muro é mais úmido, vamos pôr aqui as espécies que nós sabemos que vão trepar pelo muro e ser iluminadas de uma certa maneira e ficar vermelhas no outono de uma uhum, certa maneira. Portanto, esse trabalhar com o que tem à volta, esse jogo de cintura, que eu acho que hum. não é hermético, qualquer pessoa lá pode chegar, mas lá está, é uma viagem que dá um passinho, dá outro passinho, não é dar um passinho e cheguei. Exato, exato, não é isso, está claro e é um erro que nós cometemos como ocidentais, mas volto à ideia que estávamos a discutir. Então, qual é a responsabilidade quando chegamos à conclusão de que essa coisa vai ser completamente desvirtualizada e vai perder toda a sua essência? Porque efetivamente, por muito boa vontade, por muito desejo que as pessoas tenham de querer saber, aprender e fazer bem, nunca vão conseguir chegar a esse nível, porque além das diferenças culturais que são óbvias e as questões civilizacionais e forma de ser e forma de estar e estética, etc., não é? Porque é óbvio que somos diferentes, não é? Mas ao fim e ao cabo, no Ocidente, nós consideramos que somos livres para fazer aquilo que queremos. E vamos continuar a fazer jardins e a não formar profissionais que vão continuar a fazer jardins, que a única coisa que vão fazer é matar a essência daquilo que é o verdadeiro jardim japonês. E então, Visto muitos qual é? profissionais a agir dessa maneira, em novas empresas dedicadas à jardinagem, tens visto isso acontecer muito? É assim, eu no meu grupo tenho de tudo. Uhum. Tenho autores conceituados de livros, dos poucos livros que foram escritos no estrangeiro e que estão praticamente, a maioria estão em inglês ou estão em francês. Tenho maestros jardineiros japoneses, tenho maestros jardineiros não japoneses estrangeiros, tenho pessoas como eu que não são profissionais, mas que fizeram os seus jardins ou querem fazer os seus jardins em casa, e basicamente a mensagem que eu sempre dou é a mesma. Como nós estávamos a falar antes, se tu tens a tua casa e queres fazer um jardim japonês, investiga um bocadinho, informa-te, inspira-te, e dentro da tua casa podes fazer aquilo que tu quiseres. É a tua inspiração, é a tua casa, podes ser mais hábil, menos hábil, conseguir fazer um bom trabalho, ou que por muito que te esforces, aquilo não saia bem. Como qualquer arte, não é? Pode ser que saia e pode ser que não. Mas estás na tua casa, podes fazer aquilo que tu quiseres. Mas a partir do momento em que dizes que és um profissional Uhum. e que te dedicas a fazer isso, tem que partir das bases de um princípio, de um respeito extremo para aquilo que estás a fazer. Claro, e pela cultura japonesa que lhe deu origem, obviamente. Exato. E por tudo aquilo que está por trás, porque aqui nós estamos a falar dos jardins, mas foi aquilo que tu disseste no princípio. Todas as artes tradicionais, e eu incluo, obviamente, o jardim japonês como uma dessas artes tradicionais, têm todos esses princípios, são todos absolutamente transversais. Uhum. Não podes retirar e falar de uma coisa de uma forma completamente isolada, não é? Portanto, esse atrevimento de que eu te falava antes, não é? Tem que ser um atrevimento condicionado desde o máximo respeito. Claro. E um dos elementos, desses elementos da essência dos jardins japoneses, que já falaste quando falaste acerca dos caminhos de peregrinação, mas eu gostava de voltar a explorar por aí, Sim, é o elemento que nós às vezes falamos de espiritualidade, mas só falamos de espiritualidade como uma coisa muito ligada à religião, mas espiritualidade de uma maneira mais lata, de uma maneira mais ampla. Os jardins sim. japoneses estão intimamente ligados com a espiritualidade nipónica. Basta dizermos à partida, quase toda a gente está a ver este canal já deve saber isto, que a religião, dita religião nativa do Japão é o shintoísmo.
que se baseia, o Shinto, que se baseia no princípio de que existem kamis, de que existem entidades espirituais diversas em todas as coisas da natureza, animadas e inanimadas, rochas, pássaros. E, aliás, a existência dos kami atravessa os humanos, passa pelos humanos, passa pelas estações do ano, pelos climas, por tudo. Então essa vastíssima dimensão espiritual da natureza na cultura nipónica faz com que, quando alguém está a trabalhar no jardim japonês no Japão, ou quando alguém é japonês e aprende a ser jardineiro daqueles tipos de jardins, ele saiba que ele está a manusear literalmente entidades espirituais. E que através dessas entidades espirituais que ele vai respeitar e que ele vai se maravilhar com elas, vai conseguir também tocar a sensibilidade das outras pessoas, através delas desfrutarem do jardim. Então essa dimensão espiritual do jardim japonês é muito interessante, e eu acho que concordo plenamente com o projeto da Irmandade dos Caminhos, que acho que faz todo sentido haver um jardim que é uma coisa que é tão espiritual na sua essência, um jardim a celebrar a sisterhood, a irmandade, entre o caminho de peregrinação do Kumano Kodo e o caminho de peregrinação de Santiago de Compostela. São muito diferentes entre si, mas que lá está, tu disseste, o ponto que eles têm em comum é serem os dois classificados pela Unesco, e eu diria até mais, o que eles têm em comum é a figura do peregrino, é terem criado a figura do peregrino. Então fala-nos lá mais. Exato. Tu pensa que o peregrino, assim como nós buscamos essa relação com a natureza através do jardim para ser uno, um peregrino é um peregrino independentemente da sua cultura, do seu status social, inclusive do objetivo que busca durante a peregrinagem. Existem, aqui em Santiago eles fazem várias estatísticas e estudos dos peregrinos que vão chegando ao longo do ano, e existe um número enorme de pessoas que vêm de todas as partes do mundo, e nessa essência existe uma parte que tem objetivos religiosos, mas a grande maioria não tem. Não vem com o propósito de vir à Catedral de Santiago porque vem cumprir uma promessa ou porque vem pedir alguma coisa. Existe obviamente uma parte importante que sim, mas a maioria não vem. A maioria vem à procura da experiência, e eu acho que é um bocadinho essa experiência do encontrar-te a ti mesmo como humano, nessa simplicidade de simplesmente ser humano, não ser nem mais nem menos do que aquele que vai ao nosso lado e que vai fazer o caminho e que pode ter as suas razões, e eu tenho as minhas, e eu respeito as tuas, e tu respeitas as minhas, eu respeito a tua condição e tu respeitas a minha. Se precisas de ajuda, eu ajudo-te, e sei que se eu precisar, tu também me vais ajudar, não é? Eu acho que chegar a essa essência pura do simplesmente somos humanos é aquilo que o peregrino procura a cada passo que dá, não é? Cada passo que dá não é chegar ao fim do caminho, cada passo que dá é chegar a encontrar-se consigo mesmo. O que interessa é o caminho. Tal como no Kumano Kodo, tal como no caminho de Santiago de Compostela, o peregrino torna-se peregrino. Despe-se do resto da sua vida, do seu status, do seu título, da sua profissão, das roupas normais que veste e não sei o quê, e encaixa numa coisa que é, agora vou ser peregrino. E através dessa experiência específica de ser peregrino, ele sai dela transformado, ele sai dela enriquecido, pelo caminho que fez, não por ter chegado a um certo... Exato. E isso é tão essencial nos dois caminhos. É uma forma de renascimento, por dizer de alguma forma. Também se diz, e noutros estudos também relativos ao jardim japonês, que o jardim japonês efetivamente é essa representação da natureza, mas o jardim japonês tem sempre em conta a presença humana. O jardim não existe sem a pessoa. O jardim não existe sem essa pessoa que o caminha, que o desfruta, que o bebe, que o absorve, que o respira, que se emociona. Não existe, porque o desenho do jardim está feito para orientar e para guiar essa pessoa. E, portanto, da mesma forma que o jardim fica completo com essa pessoa humana, com essa presença humana, essa pessoa também se completa através do jardim. O jardim é criado para ajudar essa pessoa na sua missão, no seu caminho.
no que ela tem que encontrar dentro de si enquanto está a percorrer esse caminho. A metáfora da vida como caminho, no fundo, é aquilo que se experiencia em Exato, qualquer peregrinação, seja em ela qualquer religiosa da peregrinação. religião X, Y, Z. Exato, exato, tanto que em relação ao caminho de Comano e ao caminho de Santiago, neste momento eles falam de peregrinagens espirituais, ou seja, já retiram de alguma forma esse peso da religião em particular pela qual a pessoa pode fazer o caminho, e nesse sentido o Comano Kodo é um exemplo fantástico, porque eles ao longo do caminho têm vários templos e têm vários espaços religiosos onde é o Shugendo, não, que eles falam, onde tanto o budismo como o shintoísmo, uma série de ordens religiosas se respeitam e vivem e comunham desde em todo esse espaço, em todo esse caminho. Não tens apenas uma ordem, não é? Eles partilham isso, e uma das coisas que me maravilhou e que me inspirou muitíssimo para este projeto no qual eu estou foi uma celebração que se fez aqui em Santiago, no ano em que se celebrou os 400 anos de relação e onde se assinou esse acordo de irmandade entre as duas peregrinações e entre as duas cidades, o acordo oficial. Fizeram aquilo que eles chamaram um concerto. Eu acho que o concerto não era bem a palavra, se calhar, a mais adequada. Houve alguma polémica, posso dizer que até houve bastante polémica, porque a Catedral de Santiago abriu as suas portas a receber uma comitiva de representação de cada uma dessas entidades religiosas do Comano Kodo. E essas entidades, essas pessoas, entraram na catedral e no altar central da catedral, estamos a falar de algo que a nível de representação da Igreja Católica no mundo é algo verdadeiramente importante, tem um peso, não é? E cada uma dessas ordens, cada um desses grupos fez a sua própria cerimónia no altar principal da Catedral de Santiago de Compostela. Se calhar eu vou dizer uma coisa que causa muita celeuma, mas eu acho esses exercícios ecuménicos espetaculares. Eu sou toda fantásticos. Sim, eu sou completamente pró coisas dessas. Eu fiquei sentada nessa cerimónia. Eu chamo-lhe cerimónia porque não lhe posso chamar concerto, parece-me demasiado herege chamar a semelhante coisa, que ainda por cima foi verdadeiramente espetacular, foi tão bonito, não é? Chamar a isso um concerto, acho que é energia. Eu fiquei sentada ao lado da comitiva, exato, não é? Eu fiquei sentada ao lado da comitiva oficial que tinha vindo de Comano. Eu estava no mesmo banco que provavelmente, eu acho que era o presidente da cidade de Tanabe, que estava sentado ao meu lado. E eu não era capaz de parar de chorar. Fiz uma figura. Quase que faltava que o senhor tirasse... É verdade, uma pessoa emociona-se. Assim. Toma, a sua te fazem qualquer coisa. Aliás, foi tão interessante que, num momento dado, foi ele que me disse que me levantasse, porque havia uma parte que estava a ser filmada oficialmente, não é? E eu estava com o telefone, mas do sítio onde eu estava conseguia filmar mal e tirar fotografias também não era, porque aliás dentro da catedral e todos estes espaços também não te deixam estar com os flashes e estas coisas, não é? Com as câmaras. E às tantas é ele que me diz, que faz assim, que me diz que vai a gravar, porque, e tem essa gravação no meu canal do YouTube, que é outra coisa que me emocionou muitíssimo, precisamente pela simbologia que tinha nesse momento, e estar a fazer tudo isso na presença do bispo, de todas as entidades religiosas que existem, que estavam aqui, todas as autoridades, obviamente, não é? Que foram duas sacerdotisas de um dos templos do shintoísmo de Kumano, fazer a sua cerimónia, elas mesmas como entidades religiosas, como
a par, porque ao fim e ao cabo aí não existe a mulher não pode e o homem sim, não é? Exato. Fazer isso naquele momento e para as pessoas e para as entidades que estavam aí foi tão emocionante como mulher, claro. Que foi extraordinário, mas já te digo, essa cerimónia foi para mim aquilo que nós estávamos a falar, precisamente, não é? Essa união dentro do respeito. Somos todos humanos, todos procuramos um objetivo na nossa vida, todos queremos alcançar um ser, um estar, não é? Bem connosco e bem com o resto do mundo e com as pessoas que nos rodeiam, e nas pequenas coisas e nas grandes coisas também, não é? Desde a humildade de saber que somos uma pequenina parte, mas que os outros são iguais a nós, não é? Todas essas pessoas que estavam nessa cerimónia eram isso é o meu cão, eram outras religiões, eram outras entidades, mas todas estavam absolutamente a fazer o mesmo, nessa busca como humanos, nessa busca do divino, nessa busca de encontrar um caminho. Esses momentos são tão especiais. Todas são respeitáveis. Esses momentos são tão especiais, porque eu acredito que da parte deles também, sabendo eles o que é Santiago de Compostela e o peso que Santiago de Compostela tem, nem tanto para a Igreja Católica, obviamente tem, mas não é pelo peso que tem para a Igreja, mas é pelo peso que tem para os seres humanos que escolhem fazer a sua viagem espiritual no caminho de Santiago de Compostela e chegar à Catedral de Santiago de Compostela sentindo, vivenciando, reminiscendo, lembrando tudo o que lhes aconteceu no caminho e como que encerrando, embrulhando aquelas experiências no seu novo ser. No fundo é uma experiência profundamente espiritual, mesmo que não seja especificamente religiosa, e sabendo eles, os japoneses sabem, porque eles têm uma imensa sensibilidade para isto, sabendo eles os milhões de humanos que vão àquela catedral nessas circunstâncias e vivem isso ali, e todas as emoções que são ali descarregadas. Quando eu estou a dizer emoções que são ali descarregadas, eu estou a utilizar uma linguagem ocidental para explicar fenómeno Shinto, porque isto no shintoísmo tem um peso de kami, ou seja, as nossas emoções que são descarregadas em certos momentos-chave da nossa vida, elas saem do nosso corpo e elas transmutam-se numa entidade espiritual que depois já não somos nós, mas que é um kami. Mas ele existe objetivamente para o shintoísmo, então eu acredito que eles estariam super emocionados também de estarem ali a fazer aquilo, e lá está aquilo que tu estás a dizer, de estar a chorar. Eu se estivesse ali, eu estava a chorar na mesma. Era tudo rímel pela cara abaixo. Eu sou dessas também. Horrível. Completamente. Eu choro nas coisas que eu estou a fazer investigação, às vezes, no Japão. Estou a fazer investigação, estou a gravar, tipo, isto vai ficar na minha tese. A melhor experiência que eu tenho disso, vou-te contar, vou partilhar, foi no jardim que eu tenho paixão absoluta. Existem pessoas que estão de acordo comigo, outras que não estão, mas eu tenho um jardim que é assim, é como o paraíso na Terra, não é? Os primeiros jardins que se fizeram no Japão perseguiam esse objetivo. Era o jardim era a terra dos deuses. Buscavam era essa a intenção, não é? Que os deuses viessem viver no jardim. E de aí surgiram também os jardins que se chamavam Jardins Paraíso. Pronto. Isto é assim de repente. Vão ver mais, vão seguir os links que a gente depois põe aqui. Exato, não vamos entrar em detalhe, não interessa. É só para chegar à conclusão de que existe um jardim em Shimane que se chama, é um museu e com um jardim japonês que é o Adachi. E ganha para aí há 18 anos consecutivos o prémio de melhor jardim japonês do Japão. Mas jardim japonês, sim, existe uma... Do Museu de Arte de Adachi. De Adachi, sim. E eu tenho paixão absoluta por esse jardim. É um jardim que não te deixam praticamente porque sim que há um sítio, e aí é onde eu vou contar a minha experiência.
não te deixam entrar no jardim. Ou seja, o jardim está feito precisamente para ver-te todas as janelas que estão feitas, enquadram perfeitamente o jardim, para que o jardim, aquilo que tu vês ao outro lado dessa janela, seja um quadro vivo e parte da arte de um museu. Uhum. Essa é a intenção do desenho desse jardim. Obviamente que depois as pessoas dizem, claro, mas não podes entrar, não te deixam entrar, não te deixam ver, não sei o que e tal. E eu entendo perfeitamente. E depois a outra coisa que sempre dizem, que é demasiado perfeito. Existe esta noção de que tem que haver algo de imperfeição, não é? E que não exista nenhuma folha caída no chão, não há um arbusto que esteja sem podar, nada que esteja estragado, é absolutamente perfeito. E eu digo, pronto, está bem, existem outros jardins que se calhar valoram mais essa questão da imperfeição, como os jardins de chá, por exemplo, não é? Mas este jardim em particular é o paraíso na Terra. Se é o jardim para os deuses, tem que ser perfeito, lamentamos muito, mas é assim, não é? Mas efetivamente existe um espaço no jardim onde tu podes entrar no jardim, e é a entrada à casa de chá. Existe um caminho antes, existe uma fonte, existe um tsukubai à entrada, e depois existe um caminho, uma lanterna, e mais ao fundo então está a casa de chá, que não está aberta, tens que pedir especialmente para ir, e acho que tens que provavelmente pedir para ver ou estar na cerimónia do chá, e eu não tinha tempo e não solicitei, portanto não passei para lá disso. Mas eu estava dentro do museu, e o simples facto de pisar a primeira pedra do caminho foi quase não sei, foi um exercício de catarse emocional, de ter, não sei, o querer tanto estar aí, o desejar tanto ir ver esse jardim, poder estar e vê-lo, mas o momento em que eu pus o pé e que me senti parte daquilo que falávamos antes, não é? Podemos vê-lo desde fora, e obviamente que tem o seu valor, neste caso, como obra de arte, não é? Sim. Mas o meter o pé é saber essa pedra está aí para que eu a pise e entre. Está-me a convidar a entrar e a ser parte de, não é? E isso foi uma experiência espetacular. Mas claro, o problema são as lágrimas. Depois Sim. começo a chorar como uma madalena. Quem passava dentro do museu via-me aí a chorar, parecia eu, não sei, que tinha morrido alguém ou qualquer coisa assim do género. Horrível. Houve um casal de estrangeiros que pode ter entendido porque é que eu estava a chorar, não sei, que às tantas perguntou se queria que se me tirava uma fotografia, porque é destas coisas, não é? Estás o tempo todo a tirar fotografias às coisas, mas tu nunca apareces. Uhum. Então eles ofereceram-se, olha, mas queres que eu te faça uma foto e tal? E já fizeram uma foto, e nesse momento recompus-me, que obviamente não tinha sentido nenhum continuar a chorar. mas foi uma experiência... Existe essa membrana invisível, que é uma coisa que dentro do shintoísmo tem uma concretude, tem uma nomenclatura específica, que é essa membrana invisível entre o natural e o sobrenatural. É por isso que os santuários japoneses estão cheios de tori, estão cheios de portões, que são etapas sucessivas de passagem entre dimensões espirituais profundamente mais cada uma delas mais purificada, ou cada uma delas que convida à purificação daquele que está a passar por ela. Portanto, isso que tu estás a dizer. Primeiro, o jardim é um device. Um jardim tão bem feito como aqueles é um device. É uma espécie de máquina de te apanhar apanhar as tuas emoções. Aquilo está cirurgicamente feito para falar diretamente com as nossas percepções. Lá está, o nosso aspecto animal, o nosso aspecto biológico. Há coisas que o nosso cérebro entende que a nossa consciência não processa. E os jardins falam diretamente com essa parte de nós. Eles não falam com a nossa consciência. Eles falam com o nosso... Nesse sentido, eles têm a palavra exata, o kokoro. Exatamente. Que é o centro, esse coração, essa alma, esse espírito. É mais do que raciocínio. Sim. É uma expressão que não se consegue perfeitamente traduzir para nenhuma língua ocidental, porque contém em si mesma algumas ideias de alma, algumas ideias de coração, mas não é nenhuma dessas coisas plenamente. Exato, é muito mais profundo. Muito mais profundo. Sim. E os jardins, pela maneira como eles são feitos, eles são montados para serem uma espécie de armadilha, no bom sentido, de capturar essa parte de ti.
e que tu estás a dizer muito bem, quando tu sentes o convite, quando tu sentes o desejo, porque o que tu sentes do ponto de vista budista é desejo. Sim. Quando tu sentes o desejo de pôr a coisinha no jardim, tu estás vulnerável, porque cedeste ao desejo. E como cedeste ao desejo, a seguir vais ser completamente apanhado pelo jardim, porque a maneira como aquilo está feito, vais estar a falar com os teus sentidos diretamente, com os teus sentidos interiores, os mais interiores de todos. E depois também há aquele namoramento que vamos passando ao longo das várias janelas, das várias varandas, que vai fazendo aumentar o desejo, todos os namoramentos. Exato. Como Portanto, os tal, jardins sim. falam connosco e eu acho que eu quando levo as pessoas ao Japão, levo as pessoas a diversos jardins diferentes e nunca é o mesmo. E uma coisa que sistematicamente as pessoas dizem é: eu pensava que os jardins japoneses eram sempre todos mais ou menos a mesma coisa. Não, eles são profundamente diferentes. Completamente, estou tão cansada dessa história já, por favor. É verdade, eles Não, são a profundamente ideia de que o jardim japonês é o jardim zen. Mas o que é o jardim zen? O que é que, não sabem do que é que estão a falar. Não, esqueçam lá isso. Existem muitos tipos de jardim, cada um desses jardins tem um propósito, tem um objetivo, tem uma intenção perfeitamente estudada nesse sentido que tu estás a falar, precisamente, de comunicar e de orientar e de alcançar a alma e o estado de espírito da pessoa que o passeia. Por isso, para mim, este projeto do jardim japonês para os peregrinos é precisamente isso. É porque eu sei e sou consciente de que o jardim é capaz de ter essa função de conectar espiritualmente com cada uma das pessoas, e quando eu me ponho no papel de peregrino, porque eu também fiz parte do caminho de Santiago, não é? E quando o caminho do peregrino o passo do peregrino busca esse encontro consigo mesmo, não é? Eu acho que chegar ao fim do caminho e encontrar-se com um jardim japonês, com um jardim espiritual, vamos mudar, vamos colocar o nome, assim como a peregrinagem é espiritual e não é católica, não é budista, é espiritual, não é? O peregrino é espiritual. Neste caso eu estou a falar disso precisamente que nós estamos aqui a discutir, não é? É um jardim espiritual. E o facto de que o peregrino possa chegar, sentir-se uno com a natureza, encontrar o seu próprio sítio, o seu próprio espaço, que essa natureza, que esse espaço espiritual possa comunicar com o seu interior, com a sua alma, com o seu kokoro, eu acho que é como, não sei, a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, não é? É o momento eu entendo que obviamente o chegar à Catedral de Santiago é obviamente o fim do caminho, não é? Mas eu entendo que a nível espiritual e anímico e de renascimento, esse jardim espiritual pode ser uma peça verdadeiramente inspiradora para esse peregrino que acaba o caminho, faz as suas malas e volta para a sua casa, volta para o seu espaço, para a sua vida normal, não é? Recupera da mesma forma ou completamente diferente, completamente renascido, pode transformar-se a ele mesmo e transformar a sua vida, pode mantê-la e aceitá-la, pode... Pois, às vezes aceitar já é uma viagem em si mesma, conforme o que se está a passar na vida de uma pessoa. E eu acho que esse jardim fazia todo o sentido na experiência do Caminho de Santiago. Acho que seria um espaço de diálogo e um espaço de partilha ao nível do intraduzível, porque a natureza tem esse brilhantismo, consegue traduzir o que não é traduzível, as palavras saem pela janela, não são necessárias. As palavras sobram. As palavras sobram quando se está a ter esse tipo de experiências, como aquela que tu tiveste no Jardim da Adachi, como é suposto que se tenha num jardim que tenha sido feito para pensar na pessoa que o vai completar de facto. E faz todo sentido historicamente, não é? Sendo a Península Ibérica, hoje em dia falamos Portugal e Espanha, mas meus amigos, no século XVI era tudo a mesma coisa. Também. E os espanhóis e nós somos todos iguais. Mandem embora esses vossos antagonismos, tudo boa gente, é tudo igual. E faz todo sentido a Península Ibérica ter uma relação especial com o Japão, porque historicamente já a teve, porque essa historicidade tem
tem tanta energia, e a energia da historicidade pode ser transformada em coisas maravilhosas, se as pessoas a souberem usar. Se em vez de a usarem Sim. para uma espécie de tom celebratório bacoco ou nacionalismo problemáticos, meus amigos, resolvam-se por dentro, está bem? Vão fazer psicoterapia, que é bom para toda a gente, vamos deixar isso para outros, já não estamos na geração de fazer isso, já somos pessoal mais novo, e vamos utilizar a energia da historicidade para os encontros, para as partilhas, para o ser frutífero, para o fecundar-se mutuamente e para a evolução espiritual da humanidade, independentemente de onde é que está a linha de fronteira, que isso não interessa para nada. Isso não interessa nada. Isso não interessa nada. Então diz-me, qual é o próximo passo deste projeto espetacular do Jardim aí em Santiago de Compostela? Qual é o próximo passo? Em que estado é que está o desenvolvimento do projeto e quais são os desafios agora que se aproximam? O estado do projeto neste momento está em preparação para ser apresentado às autoridades locais e também às autoridades japonesas. Obviamente, também para ser apresentada a nível local e a nível empresarial, tanto local como internacional e também do Japão, porque somos todos conscientes, e agora vamos deixar a espiritualidade um bocadinho de lado, vamos fazer uma pausa, não é? Porque existe a outra parte que é um bocadinho mais problemática, que é a questão do dinheiro. Pois, como eu temos que costumo encontrar dizer, financiamento. se fosse, claro, como eu costumo dizer, se eu fosse rica e japonesa, o jardim já estava feito. Então, neste momento, é um bocadinho o culminar do processo, desse caminho que eu também fiz, não é? Pois vamos dizer também foi um bocadinho de peregrinagem e um bocadinho de teimosia, não é? Ao longo destes anos, do ter ido criando e ter ido assentando as bases do projeto, como é que o projeto pode ser realizado, como é que o projeto pode ser sustentado ao longo do tempo, mantido, como é que pode enriquecer a nível local e a nível internacional. Tudo isso está desenvolvido e pensado e prescrito, por dizer de alguma forma, não é? Num dossiê, num projeto. E neste momento nós estamos na fase de, a nível local, que a cidade de Santiago de Compostela e neste caso depois Galiza, não é? E o Japão vejam o interesse e vejam o valor do projeto, que colaborem em ajudar que o projeto se possa tornar realidade, e depois, voltando à parte um bocadinho mais programática, provavelmente é necessária a criação de uma fundação, que geralmente é aquilo que se faz quando existem estes projetos já com uma dimensão a nível de relação também já com a comunidade e que envolvem obviamente um custo inicial que é elevado e que não necessariamente tem que ser todo ao mesmo tempo, ou seja, o jardim não precisa de estar construído de hoje para amanhã, pode ser feito por fases em função da financiação que se vai conseguindo, dos patrocínios, dos sponsors, não tem que ser uma coisa feita assim de repente, olha, fazemos um jardim japonês. Não. A sustentabilidade é muito mais importante do que isso, não é? Porque um jardim é uma coisa que tem que se manter, e sempre, claro, ao longo do ano todo. Exato, sempre ao longo do ano todo, e aí de alguma forma acaba por tocar outro assunto que nós já tínhamos falado, que é a questão da educação. Para mim, o jardim, independentemente de ser um jardim para os peregrinos e ter toda essa questão, não é? É muito importante pensar na sua futura manutenção. E existem neste momento dados a nível internacional de jardins que foram construídos no estrangeiro com a ajuda do Japão e de comunidade japonesa, que neste momento as autoridades japonesas tiveram que intervir para recuperar esses jardins, porque a inexistência de manutenção, o elevado custo que costuma implicar essa manutenção, pelo facto de dependerem quase ao 100% de trazer equipas especializadas japonesas do Japão, não é? Levam a que a manutenção desses projetos seja muito, muito difícil. Então, uma das partes do meu projeto do jardim aqui em Santiago passa por trabalhar a nível local e a nível nacional com uma entidade que existe aqui em Espanha que se chamam as Casas
as casas talher ou as casas workshop, as casas aula, não é? Que o que fazem é formar em ofícios tradicionais a nível local e a nível nacional, e quizás pode ser que algum dia inclusive a nível internacional, nos ofícios e nas habilidades e nas capacidades necessárias para poder tanto contribuir para a construção do próprio jardim, como no futuro ter pessoas a nível local, profissionais que estejam formados e que possam trabalhar e manter o jardim sem ter que depender praticamente ao 100% dessas equipas japonesas que obviamente só podem vir de vez em quando, incrementa o custo pelo facto de virem de fora, obviamente eles são especialistas, portanto o seu cachê também é de acordo com a especialidade que têm, então eu acho que é fundamental e é uma peça base de todo o projeto. Quase um jardim que é escola um jardim também. escola. Sim, exato. Um jardim A ideia que é fazer escola. um jardim escola. Eu sou educadora de infância, agora que falas nisso, isso devia estar no meu subconsciente. Pois, um jardim escola. Escola, não tem a infância, mas é quase. Pois é, tens razão. Pois, isso faz todo, não só faz todo o sentido, mas eu também acredito, obviamente, no poder da educação, essa é a minha vida toda. E o poder da educação tem que ser fazer, não pode ser só teoria. Não. Tem que ser e tem que ser fazer com urgência, porque o jardim está ali, tem que se manter, a gente está a ver. Não é uma coisa que pode decidir, agora vai-se fazer um curso e no final eles vão ficar formados. Não, tem que ser. Exato. Mão na massa. Por isso essa entidade que já existe aqui, que trabalha inclusive com os centros de emprego a nível local, inclusive também com coletivos especiais, não é? Coletivos que necessitam inserção social, pessoas que têm dificuldades, etc., não é? Mas trabalham a nível de ofício fazer, aprender fazendo, que ao fim e ao cabo é aquilo que é a lição que nos trazem os japoneses, que também é muito diferente essa questão, a questão da educação, a forma como eles ensinam e como aprendem, que é tão diferente da nossa forma de ensinar e de aprender, não é? Da mesma forma que no jardim nós achamos que estamos por cima dessa natureza, a nossa educação em geral no Ocidente também é um pouco, somos um bocadinho superiores, não é? O professor tem todo o conhecimento, está por cima, o aluno tem que aprender, aprendemos de uma forma estéril, teoria muita e prática. Eu sou altamente crítica pouca. desse modelo de ensino. Aqui em Espanha é praticamente o que é vigente. Eu vim de Portugal sendo professora e aqui fui incapaz de exercer, porque me ia deprimir rapidamente ou ia arranjar problemas rapidamente, porque não era a minha forma de pensar e de agir como profissional era completamente incompatível com a forma como se fazem aqui as coisas. Então, mas isso é para outra entrevista, Inês, não pode ser para esta. Mas eu acho que é um projeto tão lindo, porque tem a dimensão de equiparar patrimónios culturais da humanidade que atravessam completamente especificidades civilizacionais, que são a figura do peregrino, a viagem espiritual, o caminho de peregrinação, a irmandade desses dois caminhos, inclui o fazer uma coisa que é super simbólica, mas que também tem repercussão, que é um jardim no sítio onde o Ocidente e o Oriente se encontraram. Exato. Foi na Península Ibérica, pela primeira vez na história da humanidade. É fazer uma coisa que é sustentável, que faz outras pessoas aprenderem, evoluírem, encontrarem paz também, encontrarem paz interior, porque quem está, lá está, nesse modelo do aprender fazendo, quem está a trabalhar o jardim também está logo a colher os benefícios de estar Exato. a mergulhar no jardim, porque está a construí-lo. É um outro aspecto, que é o fazer jardim, não é só, o jardim está feito, existe para nos absorver, para nos capturar e para nos provocar essa catarse, Sim. Mas também fazer o jardim também é muitíssimo terapêutico. E lá está, se vocês se sentirem inspirados por isto e quiserem fazer o jardim na vossa casa, fazer o jardim vocês já têm metade dos benefícios. Exato. Tanto que a nível de comunitário,
a grande maioria dos jardins que são construídos no estrangeiro e que incluem esses programas de que falávamos antes, chegam à conclusão de que efetivamente a relação com a comunidade e com esses coletivos especiais, por chamar de alguma forma, não é? Inclui o trabalho no próprio jardim. Ou seja, estamos a falar de programas terapêuticos onde o simples passeio, o simples estar é obviamente um valor e uma experiência que já discutimos, não é? Mas inclui que essas pessoas, independentemente de serem de coletivos especiais, mas mesmo a nível de voluntariado, a nível local, das pessoas que estão na cidade, que pertencem a esta comunidade, que possam trabalhar dentro do jardim, porque isso é aquilo que tu estás a dizer, além da questão terapêutica, do trabalhar e do estar na natureza, o cuidar da natureza, o ser parte da natureza, não é? É óbvio que é como quando trabalhas com as crianças pequeninas, não é? O sentimento de apego que tu tens ante o jardim ou ante qualquer coisa é completamente diferente quando tu sentes que essa coisa é um bocadinho tua, porque tu ajudaste a construir, tu ajudaste a cuidar, não é? Vais proteger e vais ajudar e vais ver essa coisa como sendo parte de ti mesma e vais proteger por cima de tudo, porque é alguma coisa que é especial, porque é parte de ti, é fazer essa coisa parte de ti mesmo. Se tu fazes isso simplesmente para estar aí, não é? Para que as pessoas passeiem de vez em quando, estejam, pois, o que quer que seja, obviamente que tem a sua função, não é? E que tem o seu valor, mas eu acho que é extremamente importante dar essa outra parte que é um bocadinho mais pedagógica, não é? Porque acrescentas valor a essa pessoa que está aí e trabalha, e está aí e cuida, mas por outro lado também estás a transformar essa coisa que podia ser exterior numa coisa que é parte dela mesma, porque ela ajudou a construir, ela ajudou a É uma cuidar. relação, é verdadeiramente uma relação terapêutica entre a pessoa e o jardim e a pessoa. E as relações terapêuticas são extremamente profícuas na criação de valor e na criação de crescimento. Eu espero que sim, eu espero que as etapas seguintes, isso ando para a frente, eu obviamente estou aí batida quando Com isso andar para a certeza, frente, com a certeza. pôr as minhas mãos na terrinha, que eu Mas gosto ouve, muito. Inês, eu não ponho de lado, e aqui vou-te pôr assim um bocadinho para o teu lado, assim para as tuas mãos, não é? Falamos de um jardim espiritual para peregrinagens espirituais. Portugal tem o caminho de Fátima, E sabes ok? uma coisa? O sítio onde eu moro em Coimbra, à minha porta, literalmente à minha porta, passa o caminho de Fátima. Eu moro Eu no vou caminho deixar de ficar Fátima, aí, da saída de Coimbra. exato, eu vou deixar ficar aí, porque assim como faz Sim. sentido aqui, eu também entendo que exatamente o mesmo projeto, exatamente o mesmo sentimento, exatamente o mesmo objetivo faz sentido noutros caminhos, noutras cidades espirituais e noutros jardins espirituais também, sim. Pois faz, sem dúvida. E eu acho que tenho sempre assistido, desde que tenho o projeto cultural, não só nunca fraquejou, como fortaleceu sempre mais a intensidade dessa paixão dos portugueses pelo Japão. São sempre mais pessoas que me descobrem e que me mandam e-mails e que vão ter comigo. E as coisas que as pessoas dizem são coisas do género. Eu tenho uma paixão pelo Japão desde que sou adolescente, não quero. Tenho o sonho de ir ao Japão na minha vida, vou fazer, por exemplo, quando fizer 50 anos, vou fazer a viagem ao Japão, que é a viagem da minha vida. Coisas desse Exato. género, sabes? As pessoas estão constantemente a dizer-me isso. Ou então coisas como eu tenho um filho ou uma filha que adora a cultura japonesa, aprendeu japonês sozinho, estuda sozinho a ver os desenhos animados, mas eu ando à procura de alguém que lhe ensine mais sobre o Japão e a cultura japonesa porque ele ou ela adora aquilo. Portanto, esse tipo de mensagens, o que me dá a entender é que há uma. Não é só popularidade, porque o que está por trás destas pessoas é elas Sim, querem descobrir mais sobre si. E a cultura japonesa potencia-lhes isso, por causa dos seus valores culturais e tradicionais. Então, no exato. fundo, há esse interesse sempre, sempre maior, sempre a crescer. Isso é uma coisa que eu assisto. Mesmo quando não têm consciência, lá está, da historicidade das relações, mas a energia está lá. Claro. A energia Uhum. manifesta-se.
porque a energia não desaparece, meus amigos, isso é ciência. Claro, mas tens toda a razão em estar a falar agora nisto, porque nós estivemos a falar em todos os benefícios para a pessoa humana, a nível local, o que é que isso poderia ser para a cidade de Santiago, ou inclusive para a cidade de Fátima. Vou começar já a pôr a coisa nos dois lados, porque eu acho que aqui todos merecemos um jardim japonês e um jardim espiritual na nossa vida, fantástico, mas também temos que falar que o que é que nós oferecemos ao Japão, não é? Porque é uma parte muito importante em qualquer projeto deste tipo, também que eles vejam qual é a vantagem, o que é que se pode ganhar, entre aspas, não é? O que é que se pode crescer, tendo um jardim ou qualquer experiência que inclua a cultura japonesa. E os jardins, a nível histórico, são uma forma de relação e de potenciar as relações internacionais. Sempre foram utilizados pelo Japão para ser esse cartão de visita, não é? Para dar-se a conhecer, para ser integrado, para não ser visto como algo exterior e exótico, senão que pode estar integrado e que pode pertencer e ser aceito nessas comunidades e nesses sítios fora do Japão. E sempre tem sido centro de cultura, centro de ócio, de relação, e por isso, quando começámos esta conversa e dissemos a questão dos descobrimentos, não é? A relação que existe entre a Península Ibérica, a Espanha e Portugal, e o Japão, não é? Era nesse sentido que eu falava, porque existem outros muitos jardins no mundo que foram construídos porque o Japão considerou que esse era o meio ideal. Há toda potenciar. Há toda uma diplomacia dos jardins. A diplomacia dos jardins é um issue. Vocês vão encontrar livros, artigos sobre isto, montes, se quiserem mergulhar por esse lado. Força. Completamente, a nível europeu existe, mas já tudo aquilo que existe nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial é abrumador. Não é? Aliás, neste momento, na Associação dos Jardins Japoneses da Norte América, eles falam nos Jardins da Paz. Aqui agora estávamos a falar dos jardins espirituais. Sim, porque e eles estão a falar nos Jardins da Paz. Claro, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha que encontrar uma estratégia, tinha que encontrar uma forma de voltar a integrar os seus cidadãos que eram imigrantes e que viviam nessas comunidades e que tinham sido prisioneiros em campos de concentração, sim, que eram considerados o inimigo. Claro, ou seja, essa carga traumática. No fundo é o jardim grande. como dispositivo terapêutico para resolver um trauma específico, que é o trauma de terem sido duas nações em guerra. Lá está, exato. O potencial terapêutico do jardim serve para muita coisa. E nesse caso da relação Norte-América-Japão foi muito utilizado. Por acaso não sei se em Coreia del Rio, porque este é outro assunto, nós não vamos entrar por aqui, mas eu também conheço muito bem a situação de Coreia del Rio, Sevilha e aquela cidadezinha cheia de pessoas com o nome Japão. Não sei se lá existe algum jardim japonês em Coreia del Rio. Não, eles têm um projeto, entre aspas, em cima da mesa que eu já ouvi falar, que já foi de alguma forma abordado, mas que nunca chegou a ser concretizado. Então, esse aí vai ser o primeiro, esse aí de Santiago de Compostela vai ser o primeiro. Não, existe um espaço que é considerado um jardim japonês em Pamplona, porque Pamplona é a cidade-irmã com Yamaguchi. Okay. E não te sei dizer qual foi o ano, mas eles têm uma zona de um parque, que é um parque público, que está aberto, não está fechado. A maior parte dos jardins japoneses no estrangeiro e mesmo no Japão estão fechados, existe uma entrada, às vezes pagas, outras vezes não pagas, mas é uma zona que está fechada. E neste caso é um parque que está aberto, é um parque público e que tem uma zona do jardim, ou seja, existe um lago e existe uma cascata que é japonesa e que foi construída por um arquiteto japonês, por um arquiteto paisagista, e que tu vês, obviamente, olhas e já vês imediatamente que a estética e que a forma de fazer é outra, não é? E, portanto, podemos considerar que esse primeiro bocadinho do Japão em Espanha existe já então em Pamplona, mas
assim como eu sou atrevida, também sou ambiciosa, e eu entendo que tanto Espanha como Portugal e Ibérica, por todo esse peso histórico que nós temos, por toda essa relação, eu acho, além disso, porque considero que aqui temos todas as condições a nível local para poder construir o jardim, a nível local, tanto as plantas, as pedras, a água necessária, porque aqui chove, na Galiza chove bastante, não é? Temos tudo a nível local para poder fazer esse jardim, e por que não ser ambicioso e dizer que temos as condições idóneas para poder fazer, quizás, um maior jardim ou o melhor jardim japonês da Europa. Acho que sim. A ambição vinda de um coração no sítio certo é uma coisa boa. Acho que sim. É dar, é ter um foguinho a queimar e a libertar energia cá Sim, dentro. vai crescendo aos bocadinhos, mas vai estando Acho aí, que exato, sim. vai alimentando. Mas sinceramente, eu acho que é perfeitamente factível, é perfeitamente possível. E além disso, muitas vezes o êxito destes projetos depende também muito dessa ambição inicial, porque se fazes uma coisa pequena, também não desperta tanto interesse, nem mexe com tanta gente, nem tem tanta importância a nível local, nem a nível internacional, para conseguir trazer esse valor, não é, acrescido, para todas as partes que estão involucradas, não é? Claro, Então, que estão envolvidas. Portanto, sinceramente acho que tem todo o sentido e é preferível apontar alto, mesmo que tenhas que chegar lá aos bocadinhos, não é? Como digo, não precisamos de construir um jardim de hoje para amanhã, podemos começar por construir uma parte, ter previsto todas as etapas e todas as fases do projeto, ter como objetivo, e essa fundação que vai ter que necessariamente existir, trabalhar para ir concretando e executando e fazendo cada uma das fases desse projeto, mas conseguir fazer algo que seja verdadeiramente um símbolo. Acho que sim, acho que isso tem pernas para andar. Eu estou cá a apoiar. Aliás, uma das coisas Boa. que é a origem toda de nós conversarmos. Primeiro, nós já tivemos para marcar esta conversa um monte de vezes, estavas a falar da chuva, Ui, mas estava sempre a chover. estava sempre a Hoje, chover, é incrível. felizmente, hoje, felizmente, Sim, sim, finalmente, parou de chover. Podemos gravar isto. conseguimos. E eu vou pôr, obviamente, quem está a ver este vídeo e se conseguiu ver até agora, que nós fartámos de Sim, falar, porque isto não nos falamos, as exato. conversas são como as cerejas, é compreensível. Eu pensei que vou fazer só 45 minutos, ou não sei o quê, faço uma 5 hora e meia. minutos nas horas, não interessa. Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma série de links úteis, que são links, por exemplo, para o grupo do Facebook dos Jardins, se calhar faz sentido, para mais algumas Sim, coisas que entretanto me recomendes, Carla, eu coloco aqui no link da descrição, portanto vão lá ok, explorar os fantástico. links todos. Também vou colocar contactos, se vocês quiserem fazer perguntas, se alguma coisa que nós falámos aqui nesta conversa vos suscitar pontos de interrogação, não tenham vergonha. Às vezes as pessoas veem o ecrã e não percebem. Nós somos pessoas reais. Se nós não quiséssemos ter trabalho a falar com vocês Não sobre isso, nós estávamos não. aqui. Exato, nós não estávamos aqui. Portanto, isto é mesmo para vocês usarem os e-mails e os contactos que estão em baixo e para falarem connosco e para colocarem as vossas inquietações, ideias, perguntas, etc. E nós, na medida do possível, tentamos responder. Se não soubermos, vamos saber e depois dizemos alguma coisa. Portanto, sim, este ciclo de A Conversa Com tem muita gente diferente, todas com coisas muito interessantes para contar, portanto também podem ver as outras, mas sobre a Carla e sobre este projeto vou deixar aqui a descrição em baixo. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar, Carla? Não, só quero dar uma voltinha pelo meu jardim e mostrar-vos, sim, prometo que não vou falar muito, Sim, porque sim, sim, sim. se começa a explicar coisas, então estamos aqui outras 2 horas, não tem Pois. sentido. Eu acho que É outra é vez. só disfarçar. Fazemos outra vez. Portanto, eu vou-me levantar, vou pegar no iPad e vamos dar a Obrigada. voltinha, vou parando, está bem, para vocês verem as vistas, e depois, outro dia, se Ok. quiserem, está bem? Quando ficar bonito Vá. no outono, vermelhinho. Também, sim, pode ser muito boa ideia. Espera, vou dar aqui Então a vamos lá volta à ver. câmara. Ai, que bom. Sim,
Ai, espera, e agora como é que eu dou aqui a volta à câmera? Boa pergunta. Bem, se não dou a volta ao iPad, já está. Mas eu achava... aqui... Espera. Ui, agora... Deixa-me tirar daqui isto. Ui. Uau, que maravilha! É uma passagem super orgânica entre o sítio onde tu estás e o resto do jardim. Exato, aqui atrás de mim está a entrada da casa. Neste caso, esta seria a entrada desde o portão de fora, que vocês estão a ver em espelho, acho eu. É assim uma coisa estranha, mas é por culpa da câmara. Portanto, imaginem que aquilo que estão a ver do lado esquerdo, em realidade está do lado direito. Vamos lá ver como é que eu vou conseguir filmar isto, porque tenho que virar o iPad para o lado que não é. É um bocado estranho, mas pronto, vamos tentar. Eu vou tentar ir para o lado da entrada para vocês verem a vista desde o momento em que eu entro dentro de casa. Peço desculpa pelo mexer, mas estava a tentar chegar aqui afora. Ok, agora começamos. E que estranho esta coisa de ver tudo, de ver em espelho, a sério, faz-me imensa confusão, mas pronto. Aqui por cima temos um pinheiro, que depois eu mostro com detalhe desde o outro lado. Este é o jardim seco, Caraçançu. Aqui vocês podem ver o pinheiro, há outro ali ao fundo. Na outra esquina. Esse é uma cerejeira, um sakura. Aí temos então a entrada da casa e no momento em que tu entras no jardim, não vês todo o jardim, porque efetivamente a vista desde aqui, não consigo pôr isto direito. Vês o caminho, vês o tal caminho que te convida a entrar, essa primeira pedra da qual falávamos antes. Uhum. Esse princípio do jardim mostra e oculta, não é? Não vês todo o jardim desde o mesmo ponto, no entanto, existe alguma coisa que te convida a entrar, a que continues esse caminho. E no momento em que entras, então ficas surpreendido porque vês outras coisas. Neste caso, o lago não se via antes. Lá está, tens aí esse Acer que vai ficar muito bonito em outubro. Sim, tenho vários. Este aí, ali na cascada. Não consigo ter isto direito por causa. A sério, estar a gravar em espelho é a coisa mais desagradável que eu já fiz na minha vida. E já fiz muitos vídeos, a sério, mas o zoom não é bom para fazer estas coisas em direto. Fica torcido, bem. Aqui continuamos o caminho. Sim, tenho uma lanterna japonesa, apesar de antes ter dito que não é necessário. E esta seria a vista, aqui temos mais áceres, esta seria a vista do lago, por onde passamos antes. Vamos tentar pôr direito. Imagino que as pessoas que passam na rua à frente da tua casa ficam muito curiosas. Sim, além disso eu recebo visitas, se alguma vez vierem por Santiago de Compostela, eu depois vou-te deixar aí o link para que as pessoas entrem na página da Google Maps e que possam vir visitar. Está obviamente aberto a visitas, porque a minha intenção é precisamente essa, de que as pessoas vejam que isto é possível na Galiza, é possível em qualquer parte do mundo. E a outra coisa que nós tínhamos falado antes é que, obviamente, eu tenho um espaço privilegiado para poder fazer isto, porque tenho terreno, não é? Mas que cada um dos espaços do jardim pode ser feito em zonas muito mais
muito mais pequenas e que cada uma destas áreas por si só pode ser considerada e usada. Ai, adoro esse cantinho do musgo, adoro. Exato. Isto são, não sei, 2,5 metros por 2,5 metros, mais ou menos. Só isso já é um jardim Esta japonês. zona, só isto, exato. Exatamente essa é a explicação que eu costumo dar quando as pessoas vêm visitar. Quando entras pela porta, tens uma visão e antecipas uma determinada experiência, mas à medida que vais avançando, vais encontrando outros espaços e outras zonas que por si só já são o jardim sem necessitar de tudo o resto e que ocupam obviamente uma área que pois, para outras pessoas pode ser um espaço muito mais pequeno onde desfrutar da estética e do que pode ser um jardim japonês numa zona muito mais pequena. Vou tentar fazer silêncio porque vou deixar já nesta zona o vídeo, mas quero que vocês ouçam porque esta fonte costuma estar nos jardins de chá, na entrada dos jardins de chá, mas a fonte simples costuma chamar-se Tsukubai e esta chama-se Suikinkutsu porque a tradução é a harpa de água. Não sei se vocês conseguem ouvir o som. Ouvimos as gotinhas. Sim, espera. Aí. Provavelmente o microfone não faz justiça, mas pronto, por baixo existe um vaso de barro que está posto ao contrário e que serve de caixa de som de ressonância e que amplifica o som das gotas a caírem no fundo do reservatório e fazem literalmente música. Sobe só um bocadinho a câmera, exato, assim. Não se vê o vaso de todo. Não, está escondido, está por baixo, está no reservatório de água. E esta planta que está aqui é uma camélia chorona, mas é uma camélia. Muito obrigada, Carla, pelo passeiozinho no Nada. fim, foi perfeito. Obrigada a vocês, espera que levanto e mudamos a câmara. Fica eu aqui no meio, olha, no meio do Tão linda, tão bem enquadrada. Pronto, não sejam tímidos, comentem, compartilhem, entrem em contacto. A conversa não tem que ficar por aqui. Se vocês quiserem, podemos responder às vossas perguntas também num vídeo no futuro. Isto pode ser mais interativo, é conforme vocês quiserem. Fantástico, muitíssimo obrigada, Inês, pela oportunidade. Beijinhos, Um beijinho obrigada. grande. Tchau, adeus.